Olá, tudo bem? Eu sou Rose Argolo do canal Ateliê Casa do Artesanato e a gente vai dar início agora à nossa segunda aula do projeto Meu Bom Doce. Nessa segunda aula nós vamos produzir a geleia de acerola. Por que eu escolhi a geleia de acerola? Primeiro, porque a acerola é uma fruta muito comum aqui na nossa região, quase em todas as casas, nos quintais tem um pé de acerola, ou tem um vizinho que tem, ou tem uma tia que tem, e assim. É interessante porque todo mundo tem acesso à acerola, mas caso você não tenha, você pode utilizar a mesma receita com outra fruta. Vamos lá então anotar os ingredientes. Caso você não consiga anotar agora, depois eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Nós vamos precisar de 1 litro de polpa da fruta da sua preferência, que no caso eu vou usar acerola, meio litro de pectina, que é nada mais nada menos do que maçã batida no liquidificador com o mínimo possível de água, e 700 gramas de açúcar. São esses 3 ingredientes que nós vamos usar. Então, caso você queira fazer uma geleia de maracujá, por exemplo, então você vai usar esses mesmos ingredientes, porém com 1 litro da polpa do maracujá. E assim para qualquer outra fruta. Eu vou mostrar para vocês agora um passo a passo. Eu já tenho esse passo a passo filmado, portanto não estranhem a diferença, né, aqui na gravação, porque como eu já disse para vocês anteriormente, eu sempre digo assim, a gente precisa lutar com as armas que tem. E no caso, esse passo a passo eu gravei no dia que eu recebi uma quantidade grande de acerolas, e eu já sabia que eu ia precisar para a aula do projeto. Então, quando eu caso eu fosse deixar para fazer isso hoje, quando eu estou gravando essa aula, eu não teria acerola suficiente para fazer essa demonstração aqui para vocês. Então, por isso, no dia que eu recebi essa quantidade de frutas, muitas vezes as pessoas me mandam, eu tenho já umas pessoas que eu compro essas frutas, né? Aqui no meu quintal também tem, né? Então, assim, quando a gente tem, a gente usa logo. E se eu não uso, eu já higienizo, organizo tudo direitinho e deixo aqui no meu freezer congelada, para no dia que eu puder produzir essa geleia, eu ter a garantia de que eu já tenho a fruta aqui no meu freezer. Então, não estranhem, né, a diferença dessa gravação, porque foi feito em outro momento, mas assim que eu mostrar a vocês esse passo a passo de como higienizar, manusear e organizar essas frutas para o uso, então aí a gente vai voltar aqui para o meu fogão a lenha, vou acender o fogão e a gente vai começar a trabalhar nele então para fazer a produção dessa geleia, tá? Porque, embora eu tenha feito esse passo a passo, e eu já mostrei para vocês aqui a geleia que eu produzi, tá até aqui atrás na minha prateleira. E são esses vasos que eu vou ensinar vocês a ornamentar na terceira aula, né? Então, assim, tudo é uma continuação, né, da coisa. E essa geleia que a gente vai produzir aqui no fogão a lenha, eu já tenho essa acerola limpa e higienizada no meu freezer, e aí vou usar no momento que continuar a gravação da aula. Então, agora, antes que a gente vá para esse passo a passo, aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e compartilhar com os amigos. E em seguida a gente volta então aqui para o meu fogão. Olá pessoal, a gente está começando aqui o processo de higienização da nossa primeira geleia do projeto Meu Bom Doce. E eu vou mostrar para vocês aqui como é o processo de higienização. É uma coisa bem simples, tá? A gente vai lavar as acerolas direitinho, elas já estão limpas, né? Já tirei o excesso que tinha de folhas, acerolas frescas aqui do meu quintal, né? E então a gente
passa 2, 3 águas para tirar todo e qualquer resíduo, ó, que tem nelas. Elas vão ficar bem limpinhas. Então, após a limpeza das frutas, eu vou adicionar uma água nessas frutas. E vou colocar, para cada litro de água, eu vou colocar 10 gotinhas de hipocloreto, para que elas fiquem totalmente higienizadas. Eu uso esse aqui, né? Mas pode ser qualquer um que vocês encontrarem por aí, pelo mercado. Após o processo de limpeza das acerolas e higienização, elas ficaram de molhos no hipocloreto, então elas vão para um liquidificador ou despolpador. No caso, eu tenho um despolpador, que é esse copo de liquidificador com uma peça especial, que ele bate e as frutas ficam, as sementes ficam inteiras. Mas como não é todo mundo que tem esse equipamento, então também pode ser feito no liquidificador comum, porém você vai usar a tecla de pulsar por 3 a 4 vezes, 5 vezes, dependendo com a potência de cada liquidificador, desde que você fique com uma polpa grossa, mas que não quebre muito as sementes. Então, eu vou fazer esse processo e aí vamos seguir em frente então. Então, pessoal, eu já bati minha acerola, acabei batendo no liquidificador, porque a quantidade estava um pouquinho grande pro meu despolpador. Então, eu preferi bater no liquidificador e vai ser bom, porque assim vocês já vão ver o resultado do que é comum para todo mundo, que é o liquidificador e não o despolpador, né? Eu costumo usar esse escorredor de macarrão, eu uso só para isso, para coar minhas polpas, minhas frutas, costumo fazer dessa forma. E vou explicar para vocês já já por que é que eu passo nele. Ó, então, a acerola é uma fruta que tem muitas sementes. Então, se eu fosse passar aqui numa peneirinha de suco normal, eu ia perder muito da polpa. Então, olha só, o que eu queria mostrar pra vocês é isso, ó. As sementes não ficaram trituradas, ficaram praticamente inteiras, né? Então, aqui, essa parte eu já vou descartar. E o que eu vou usar vai ser essa polpa que ficou embaixo, né? Quanto à quantidade de água, eu vou especificar os ingredientes direitinho, mas costuma ser assim. Eu costumo usar nas minhas receitas a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de fruta e a mesma quantidade de açúcar. No caso de geleia. Então, assim, para um copo de água, um copo de acerola, um copo de açúcar. Gosto muito de receitas prontas, mas eu também gosto muito de criar minhas próprias receitas. E no caso das geleias, a maioria delas eu faço dessa forma. É um processo muito simples. Então, aqui nós temos a polpa da fruta. E aí, agora eu vou organizar minha bancada aqui pra gente continuar com o processo. Então, a gente já tá de volta. Já coei, depois que eu passei no meu escorredor de macarrão, que era grosso, para passar toda a polpa. Então, agora nessa peneira fina, eu vou tirar o restante de alguma sementinha que quebrou e também essas películas, né, da casca. Então, a gente só ficou mesmo com a polpa da acerola. E agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes para continuar nossa receita de hoje. A nossa geleia de acerola, ela tem 3 ingredientes: polpa de acerola, maçã. Esse é o copo medida, né, que eu tenho, meu fiel companheiro de muitos anos. Então eu tenho 3 copos da polpa de acerola. A acerola, como outras frutas, uva, maracujá, a polpa fica assim líquida. Então é necessário que a gente acrescente maçã, porque a maçã libera uma substância que é pectina, que vai dar volume, firmeza para nossa geleia. Então
eu vou acrescentar um copo medida de maçã descascada e batida no liquidificador com o mínimo de água. Pode ver que ela fica bem grossinha, se ficar algum pedacinho no meio não tem problema, porque no processo de cozimento ela se desfaz. E agora, como eu sei que o meu copo medida é 2 copos, tem 1 kg de açúcar, então eu vou despejar aqui logo 1 kg de açúcar. Então, nós temos 3 copos de polpa de acerola, ou de qualquer outra fruta que vocês queiram fazer. Uva, maracujá, qualquer fruta que vocês tenham em casa e queiram fazer a geleia. Não precisa necessariamente se prender à acerola, né? Ficou uns pedacinhos de maçã maiorzinho aqui, eu vou tirar e depois eu retorno ele. Eu vou bater mais um pouquinho, porque não foi suficiente a quantidade que eu bati. E então eu vou passar essa mistura de 3 copos de polpa, 1 copo de pectina, que no caso é a maçã batida. A nossa geleia não tem nenhum conservante, porque ela é artesanal, então a gente não trabalha com nenhum tipo de conservante. A nossa geleia é o mais caseira possível. Vou passar para minha panela aqui. Essa panela é a panela da vovó, mas é a panela da vovó mesmo. Ela foi de minha avó, foi de minha tia e já me acompanha há muitos anos. E eu prefiro fazer nessa porque ela é uma panela de alumínio batido, bem grossa. Então, essa geleia precisa reduzir esse volume e precisa ser uma panela grossa, porque senão queima. Então, nós vamos passar essa mistura, depois de mexer bem, dissolver o açúcar, eu vou tirar aqui esses pedacinhos de maçã por desencargo de consciência, porque eu acho até que ele derrete, mas pode ser que depois nossa geleia não fique tão bonitinha assim. Então, eu vou tirar e organizar pra gente levar ao fogo. O processo, o passo a passo dos ingredientes da geleia é só isso daí. Agora é fogo, paciência e amor, porque tudo feito com amor sai do jeito que precisa sair e o nosso resultado vai ser espetacular. Então, pessoal, voltando aqui pro meu fogão, eu já tenho aqui os 3 ingredientes que a gente vai precisar para fazer a nossa geleia de acerola. Como eu já falei pra vocês, né, esse copo, ele tem a marcação em peso, né, e então eu vou colocar 700 gramas de açúcar, eu tô colocando aqui 500, e agora mais 200 gramas. Eu sei que 2 copos cheios desse é 1 kg, então já temos aqui as 700 gramas de açúcar. E aqui eu tenho a pectina, que é a maçã batida, com o mínimo de água possível. E aqui a gente tem 1 litro de polpa de acerola. Aquela quantidade de acerola que eu bati, na verdade deu um pouquinho mais de polpa. Então como essa medida de 1 litro para essa panela minha, eu vou fazer do jeito que eu montei a receita, né? E a quantidade que sobrou eu vou fazer um suco. E essa geleia, ela vai ficar aqui agora no fogão, né? Cozinhando no fogo baixo, né? Reparem que eu tô com as tampas do fogão fechadas, né? Caso eu quisesse que o fogo fosse mais alto, então eu abriria as tampas, né? Para acelerar o processo. E aí agora eu vou mexer um pouquinho aqui até dissolver bem esse açúcar e misturar esses ingredientes, né? E vou levar ao fogo. E aí eu vou mostrando pra vocês aqui conforme o tempo for passando, né? Para o vídeo não ficar tão longo, né? E quando chegar no ponto de geleia, eu vou fazer a demonstração pra vocês também, pra vocês já entenderem como é que a gente faz pra ver o ponto, tá? Aqui do ladinho, no meu fogão, deixa eu colocar aqui. Aqui do ladinho, no meu fogão, eu já tenho os vidros, né? Que eu vou usar pra envasar essas geleias, que vai ser
a nossa próxima aula, né? Essa parte que a gente vai fazer a pasteurização das geleias e a decoração dos vidros. Então, conforme for fazendo o processo de cozimento aqui, eu vou mostrando a vocês como é que fica. Voltando aqui, pessoal, para mostrar para vocês, ó, a gente ainda tá no início da fervura da nossa geleia, né? Tá começando. Eu abri a boca aqui do fogão para que comece a ferver mais rápido. E depois, quando ela já estiver fervendo, aí eu vou fechar de novo para que fique no fogo baixo, tá? Não é necessário ficar mexendo agora, né? Só de vez em quando, para que não grude no fundo da panela, né? Caso o fogo esteja muito alto. E se você for cozinhar no fogão a gás, né? Também é interessante que deixe no fogo baixo e que preste mais atenção, né? Não deixe tanto tempo, porque no fogo a gás ela cozinha mais rápido. Então, assim, como eu já trabalho aqui no meu fogão a lenha, eu prefiro fazer aqui. E agora aqui eu já vou, assim que ela começar a ferver, eu fecho a boca de novo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que tá aberta, né? Então tá com bastante fogo. Quando ela começar a ferver, eu vou fechar. Enquanto isso, meus vidros já estão aqui, ó, quase começando a esquentar, né? Pra gente fazer depois a pasteurização dessas geleias. E agora, por exemplo, eu aproveitando que o meu fogão tá ligado, eu vou, quando ela começar a ferver, vou chegar pro outro lado de lá e vou cuidar de fazer meu almoço aqui, aproveitando a lenha, né? E mais tarde ela vai ficar pronta. Não demora muito, não. Vou tampar a panela, mas tô de olho, né? Pra não derramar nem nada. Tampo por medidas de higiene mesmo, para que não caia nenhum cisquinho, nada, né? Porque como é no fogão a lenha, possa ser que aconteça. A outra panela aqui também eu vou deixar tampada. E aí a gente vai acompanhando aí até que a nossa geleia fique pronta. Olha só, pessoal, passado aqui uns 20 minutinhos, a nossa panela já tá aqui fervendo, tá? Por enquanto, eu ainda tô com a boca do fogão aberta, né? Aproveitando que o meu fogão está aceso, eu já estou aqui adiantando o meu almoço de cada dia. Já tá tudo aqui no fogo. E aí, eu tô acompanhando aqui. Enquanto eu vou fazendo o almoço, vou acompanhando nossa geleia. Ela vai reduzir, né? Ela já começou a reduzir, ó. Tá vendo aqui a marca, né? De onde tava, ela ferveu, ela já tá começando a reduzir. Então aí, agora é aguardar aí que ela ferva bastante até reduzir e ficar no ponto de geleia. Estamos voltando aqui, pessoal, com um super bônus, né? Uma surpresinha pra vocês. Ó, aqui é cupuaçu. Quem ainda não conhece o cupuaçu, né? É muito comum também aqui na nossa região. Aqui ele foi tirado na tesoura, não fui eu que tirei. Foi uma pessoa que tirou pra mim, minha ajudante. Então, a gente pega carocinho por carocinho e tira essa polpa do caroço. A outra forma de fazer também é no despolpador. Eu consigo fazer a polpa do cupuaçu no despolpador, mas assim o nosso resultado é melhor. Então, esse aqui,
É um bônus para vocês, né? Aqui tem 1,2 kg da massa do cupuaçu. E eu vou adicionar agora 1 kg de açúcar. E aí, a gente vai fazer, ele fica como um doce, uma geleia mais espessa, mais grossa, né? Ideal para recheio de bolo, para recheio de trufa, né? Bombons, ou até mesmo para ser consumido como geleia mesmo, né? Como complemento em pudins, mousse, tem muitas formas de usar. Então, às vezes a pessoa acha que cupuaçu serve só para fazer suco, né? Mas não, inclusive geleia de cupuaçu é uma das que eu mais vendo, né? Produzo muito, né? Tem uma quantidade bem abundante de cupuaçu aqui na região e é uma das geleias mais vendidas aqui pela Bom Doce. Enquanto isso, nossa geleia de acerola tá aqui, ó, já tá fervendo e já reduzindo. Então, tá aí pra vocês nossa geleia de cupuaçu. Provavelmente ela vai ficar pronta a primeira, que é de acerola, ou vão ficar as duas prontas juntas, porque aqui não tem adição de água, né? Então, vai ficar um doce mais cremoso. Daqui a pouco a gente vai finalizar. Olha só, pessoal, nossa geleia já tá aqui, tá? Tem alguns minutinhos que eu mudei a posição da panela aqui no fogão e fechei, né, a boca. E ela já tá, ó, criando a consistência de geleia. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer o teste do ponto, pra ver se realmente tá no ponto, né, de geleia. Olhem a cor dessa geleia. Realmente ficou uma coloração muito boa. A acerola tava bem madurinha, bem vermelhinha. E aqui ao lado, o nosso doce pedaçudo de cupuaçu, né? Aqui você tem duas opções, ou você consome assim mesmo, né? Ou você espera esfriar, bate no liquidificador e aí retorna ele pro fogo de novo para que ele acabe de apurar, para ficar aquela geleia lisinha. Eu vou usar essa quantidade aqui para fazer das duas formas, para quando a gente for fazer a pasteurização desses doces, vocês verem a diferença de um para o outro. Então, em uma aula nós vamos ter 3 doces diferentes, 2 de cupuaçu e 1 de acerola, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui um prato, né, gelado, ele tava no meu congelador, né, pra ficar geladinho, pra gente testar se tá no ponto de geleia. E a gente vai colocar um pouquinho dessa geleia, que tá aqui na fervura, nesse pratinho, que já tá geladinho, pra que ela esfrie rapidamente. E assim a gente possa fazer o teste. Vamos aguardar aqui só um pouquinho para esfriar. O teste é muito simples. A gente costuma fazer até com o dedo mesmo, né? Eu vou fazer com a espátula porque tá muito quente. Então, você vai colocar num prato quente, um prato gelado, né? A geleia tá quente. E aí, você vai passar aqui, no meio dela. Se ela não juntar, é porque já tá no ponto de geleia. Então, a gente já tá podendo ver aqui. Durante os cursos que eu fiz, que eu ministrei, né, de doces, eu fiz muitos testes para saber o ponto, de várias formas diferentes, mas para mim esse aqui foi o mais eficaz. Então agora que já esfriou, eu já posso passar o dedo, normalmente a gente faz com o dedo assim, ó. Se ela não encontrar, porque com a espátula o espaço ficou muito grande, né? Então se ela não encontrar, é sinal que ela já tá no ponto de geleia. Como vocês podem ver,
né? Embora ela pareça bastante líquido, mas quando ela esfriar, ela vai ter a consistência de geleia. Então, pronto, nossa geleia de acerola tá pronta. Já vou tirar do fogo aqui, aguardar pra deixar que ela descanse um pouquinho para poder já fazer a pasteurização, que é a nossa próxima aula. E o nosso doce de cupuaçu também já tá aqui praticamente pronto. Eu vou deixar um pouquinho mais porque eu prefiro ele mais dourado. Mas aqui ele já tá bem cozido, né? Tá bem assim, cremoso, né? Então, ele já tá pronto. Então, até a nossa próxima aula, a gente já vai fazer a pasteurização desses dois doces. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui, né? Dos nossos aprendizados, né? Que essas dicas sirvam para muitas pessoas que precisem melhorar sua renda ou até mesmo uma ocupação, né? Essa época, pelo menos aqui no Nordeste, é uma época excelente para venda de doces, licores, essas coisas. E aproveitem, né? Essa dica. Não, vocês estão aprendendo a fazer uma geleia, mas a partir disso vocês podem aprender a fazer outros doces, podem buscar, tem mil caminhos para se encontrar, né? Para se reinventar. E eu também quero me colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem, conselhos, experiências, o que vocês precisarem de mim, eu tô aqui, podem contar comigo, né, para ajudar vocês a se reinventar. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Na nossa terceira aula nós vamos fazer a pasteurização dessas geleias que nós produzimos hoje e vamos fazer a ornamentação dos potes. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.